Olá, nós estamos aqui em mais um live e, como nós dissemos ontem, né, e antes de ontem, nós vamos fazer uma série de vídeos com o objetivo de estarmos falando, né, sobre assuntos importantes, prementes, assuntos que tenham uma relevância na igreja e que sejam assuntos que não tenham um conteúdo esdrúxulo, porque nem sempre tudo que é importante hoje na igreja é necessariamente importante em si, né? Não é porque é importante hoje no sentido de se discutir, de se falar, que é algo que seja de fato importante. Mas dentre algumas coisas que estão sendo discutidas hoje em dia e que de fato são importantes, estão aí alguns temas, e o tema da soberania de Deus e da liberdade humana, conforme nós dissemos ontem, né? A grande questão é tentarmos entender aqui se desafios bíblicos e filosóficos ao fatalismo, que tem se insurgido novamente no meio evangélico com nomes diversos, mas se esse fatalismo é de fato algo que se sustenta, né? E aí nós fazemos uma pergunta: Deus deixaria de ser soberano se houvesse alguma liberdade no universo? E aqui nós temos que colocar de maneira clara o problema. O problema inicial é o seguinte: o que é o conceito de soberania de Deus? O conceito de soberania de Deus significa que Deus está controlando, manipulando, decidindo meticulosamente todos os aspectos do universo. Soberania significa isso, que Deus está agindo de maneira a controlar cada ato específico do universo. Ou soberania tem um conceito mais amplo do que esse, não é? A questão é antiga e a gente tem que fazer agora uma divisão, uma separação clara, para que as pessoas entendam. Quase sempre as discussões sobre soberania de Deus descambam na soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Então quase sempre a coisa descamba para a salvação, como se a soberania de Deus ela tivesse restrita à salvação, àquilo que Deus decreta na salvação. Ou seja, as pessoas que serão salvas e as pessoas que não serão salvas. E aí nós temos duas correntes claras, que não são as únicas, mas são as mais conhecidas hoje, depois desses 2000 anos de história, que seriam o calvinismo, não é? E o arminianismo. Embora, eu repita, elas não são as únicas correntes, mas são as que mais se difundiram. Então, o calvinismo, certo? Seja ele infralapsariano ou supralapsariano, no fim das contas, ele decreta que ele defende que Deus decretou todas as coisas, todos os atos. Quando nós levamos isso às últimas consequências, nós temos o problema de Deus ser o autor do mal. E isso divide a opinião dos calvinistas. Alguns calvinistas dizem que Deus não decretou necessariamente o mal, mas que Deus decreta o mal, aliado a este decreto a responsabilidade humana
de maneira inefável, então, se isentando de ser o autor do mal. Outros defendem não, que Deus decretou mesmo o mal e o mal serve a seus propósitos que são inefáveis, que são transcendentes. O arminianismo, não é, por sua vez, defende a ideia de que Deus é soberano, mas que não é o autor do mal e que há liberdade na ação humana. E essa liberdade não foge da soberania de Deus. Os arminianos são acusados de serem pelagianos. E os calvinistas, eles também são tidos como agostinianos, porque Agostinho foi aquele que primeiro elaborou de maneira mais detalhada em seus tratados o que viria a ser a clássica doutrina da predestinação. De modo que, como você está vendo, nem o calvinismo nem o arminianismo são atribuídos a Calvino e a Armínio, mas são discussões muito mais antigas que existem na história da igreja. Mas o ponto aqui chave é que essas duas vertentes, elas estão quase que totalmente ligadas à questão soteriológica. E nesse primeiro momento, eu quero falar da soberania sob uma perspectiva mais ampla, né? O ex-pastor daquela igreja, Aliança Cristã Missionária, que hoje é muito falado no Facebook, o A.W. Tozer, que participou de um movimento nos seus dias, que foi fundado por um pastor chamado Simpson, A.B. Simpson. Esse pastor veio do puritanismo escocês e fundou um movimento que tinha uma vertente mais forte, a Aliança Cristã Missionária, que tinha uma vertente mais forte na oração e no evangelismo. O A.W. Tozer, por exemplo, foi um dos grandes pregadores, escritores, teólogos do século XX, que fez essa dissociação ainda na década de 50, dizendo que se nós afirmarmos a soberania de Deus, negamos o arbítrio humano. Se nós afirmarmos o arbítrio humano, então negamos a soberania de Deus. E isso, de certa maneira, tudo bem que isso não é de todo, isso é muito mais antigo, mas isso, de certa maneira, cristaliza a evangelicalidade, o evangelicalismo no século XX. E as pessoas hoje estão divididas nesses dois times. Quem crê na soberania de Deus normalmente rejeita o arbítrio humano. E quem crê no arbítrio humano normalmente rejeita a soberania de Deus. E aqui nesse primeiro momento eu quero compartilhar com vocês. Já estou vendo que tem muitas pessoas já assistindo. Algumas pessoas estão compartilhando, Marco Antônio, Alessandro, José Rejane, Elani, André, o Alisson, o Marcos. Mandar um abraço aí para todo mundo. Dizer que isso aqui está aberto, esse canal está aberto para nós conversarmos, né, durante o período dessa live. Mas falar para você que o meu posicionamento é um posicionamento hoje claro, né? Particularmente é o que eu vejo a partir das escrituras, inclusive, é o seguinte: não há uma necessária divergência, um conflito entre a soberania de Deus e a liberdade no universo, por vários motivos, e nós vamos começar essa conversa de uma maneira filosófica e vamos entrar na questão teológica, né? Pense comigo, filosoficamente e depois teologicamente. Se nós imaginarmos que a soberania de Deus reside no fato de que não pode haver nenhuma liberdade humana, por mais que se tente dizer o contrário e se tente apelar para o inefável, se tenta apelar para o indizível, Deus será o autor do mal, e não somente do mal, mas de todas as misérias que existem. Se Deus controla todas as coisas a nível dos elétrons, se Deus controla todas as coisas metafísicas, né? Se há um controle manipulatório de Deus, então nós temos essa primeira consequência, que é o fato de Deus
ser o autor do mal e de todas as desgraças. E por mais que se diga que isso é indizível, que isso está no aspecto do inefável, isso não resolve o problema, certo? Nós temos um problema teológico não resolvido, apenas colocado para o âmbito exclusivamente metafísico, mas um problema que tem conotações e implicações físicas. Então sua resposta não pode estar apenas no metafísico. Eu não posso usar questões da realidade que tem a ver com a realidade, que flertam com a realidade, e dizer que todas as causas e consequências disso que lida com a realidade está fora da realidade concreta. Isso é um problema. O segundo problema é o seguinte, é um que o Norman Geisler elenca bem. O Norman Geisler, que é doutor em teologia e doutor em filosofia, ele elenca bem nos seus livros. Ele vai dizer o seguinte: amar, o amor requer arbítrio. É impossível haver amor se não houver uma liberdade racional para tal. Ora, se o amor é imposto, se o sentimento é fruto de decreto, como tudo mais, então aquele amor não é real. Sendo o amor o bem maior, nós temos então o mal maior, que é um amor ilusório. Ou seja, se não há amor real que requer arbítrio, nós temos então um falso amor, e isso é o mal maior. Essas são dois problemas daqueles que defendem a soberania de Deus como sendo manipulatória e restritiva, ou seja, a liberdade humana ela não existe. Então, para que haja soberania de Deus, é necessário que não haja liberdade nenhuma, liberdade humana. A solução que se dá por alguns calvinistas, que dizem que a liberdade humana existe, mas ela está completamente subjugada ao pecado, também falha, pelo simples fato de que essa subjugação se deu por causa do decreto divino. Então, se há hoje uma subjugação da vontade libertária humana para que seja absolutamente escrava do pecado a partir do decreto divino, então nunca houve liberdade humana de fato, nem antes da queda. Esse é outro problema, é outra implicação lógica, que nós temos a partir daqueles que defendem que Deus decreta todas as coisas, que a soberania de Deus consiste em Deus ser manipulador de todas as coisas. Veja, aqui a questão não é o problema com A, B, C ou D. Aqui a questão é com ideias, tá certo? Aqui a questão é com argumentos, certo? Não é com pessoas. Eu não quero nem entrar no mérito do que tem acontecido por aí em relação a isso sair da esfera das ideias e ir para a esfera da pessoal, né? Porque tem acontecido e muito, e vocês sabem disso. Mas o que eu quero trazer agora, certo, é, ainda criticando esse pensamento, partir para uma questão teológica, né? Nós falamos a princípio de problemas que ao meu ver são insolúveis, problemas lógico-filosóficos insolúveis, tá certo? Nós vamos ter aí Deus como autor do mal e de todas as desgraças, e nós vamos ter aí a ausência necessária de arbítrio, que é o bem maior, segundo elenca bem o Norman Geisler, e seria impossível, uma vez que o amor, né, que é o bem maior e que é o que é gerado pelo arbítrio, ele seria falso e manipulado. Mas ainda assim nós temos um outro problema. Antes de entrar na questão teológica, nós temos um terceiro problema. O terceiro problema é o seguinte: quando se fala que para que Deus seja soberano, ele precisa manipular, controlar ao nível dos elétrons todas as coisas, ou seja, nada acontece sem que haja a direta ordem, determinação divina, nós estamos confundindo o próprio conceito de soberania.
Desse modo, nenhum soberano podia ter esse nome, nenhum rei podia ter esse nome, ninguém que manda, ninguém que chefia, ninguém que lidera podia ter esse nome de líder, de rei, de chefe, de soberano, de imperador. Por quê? Porque de fato não é. O imperador é aquele que controla todas as minúcias, inclusive o pensamento, né? Ou seja, para ser soberano, né, teria que existir, só existiria um soberano, certo? Que é Deus, nesse aspecto, que controla todas as minúcias dos pensamentos humanos em quaisquer situações, não somente o pensamento, mas a vontade e todos os detalhes da natureza. Ou seja, para ser soberano, você tem que ser Deus, nessa concepção, e um Deus que manipula todas as coisas, inclusive a vontade. Olha só, se assim fosse, tudo teria Deus como mérito seu e como demérito. Deus teria o mérito e o demérito de todas as coisas. O conceito soberano estaria distorcido. E por estar distorcido, nós não saberíamos mais o que é verdadeiro ou não, porque de fato tudo está convergindo para um plano inefável de Deus que nós não acessamos. O que é verdade nesse plano? Veja, o que é consequência fatal ruim e consequência benéfica? O que é algo bom e algo ruim em um plano inefável em que um soberano, entre aspas, está comandando todas as coisas? Veja, essa linha que divide o bom do ruim, o bem do mal, o correto do incorreto, ruim, porque no final tudo converge para a glória de Deus. Sendo assim, não há de fato nada mal, não há nada ruim no mundo, tudo é bom, porque tudo está convergindo para a glória de Deus. Se isso vai para a glória, se tudo que acontece por causa de um decreto divino para a glória dele, não existe mal no mundo. Os hindus estão certos. Não existe nada mal no mundo, tudo é parte de um plano meticulosamente orquestrado em que os elétrons do universo inteiro estão obedecendo a uma ordenança divina, né? E esse é o terceiro problema, e isso é uma coisa assim que faz com que a gente perca inclusive a vontade até de pensar, porque não há mais problema, não há mais questões a serem resolvidas. Tudo se dissipa através de um passe de mágica, porque tudo é parte de um plano que no final redundará para a glória de Deus. Não há mais não há mais porque nós pensarmos em coisa nenhuma, não há mais porque chorarmos, não há mais porque sorrirmos, não há mais porque nós estamos aqui, não há sentido em mais nada, porque tudo tem por objetivo a glória de Deus, porque foi Ele próprio que decretou todas as coisas para um plano indizível, inefável, que nós não entendemos, nem nunca vamos entender. Esse é o terceiro problema. Veja que eu só falei até agora de questões lógicas e filosóficas. Partindo para o lado teológico, partindo para a questão teológica, nós temos outros problemas que, para mim, são ainda mais insuperáveis. Não é que a questão teológica seja mais frágil, a questão teológica é muito mais forte. Algumas pessoas se equivocam dizendo que aqueles que, como eu, defendem a possibilidade real, né, e a concreta existência de liberdade no cosmos, no universo, aquelas pessoas que, como eu, defendem, elas estão confundindo e estão submetendo o escrutínio bíblico à filosofia. Isso é um erro crasso, não é? Até porque, como eu sempre defendi na minha vida ministerial, acadêmica, né, a filosofia jamais ela estará acima da revelação de Deus. A revelação de Deus, ela vem acima de todas as coisas. E a revelação de Deus, ela sempre terá uma correspondência
com a realidade. Nunca a revelação de Deus vai dizer uma coisa e a realidade concreta dizer outra coisa. Isso é impossível. Quando isso acontece, não é para termos aquela posição pedante, se a realidade diz algo e a Bíblia diz algo diferente, eu fico com a Bíblia, como se isso resolvesse a questão. Não, senhor, você não está lendo bem nem a Bíblia, nem a realidade. Essa é a minha posição. Está havendo uma falha na leitura, uma falha hermenêutica, não somente com a Bíblia, mas também com a realidade. É claro que a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de exemplos, de que o homem é responsável por seus atos, inclusive o homem caído é responsável por seus atos. Por quê? Pense comigo. Quando o homem cai, e Deus diz a Caim, lá no livro de Gênesis, o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Ora, se o homem não tivesse chance nem forma alguma de lidar com o pecado, primeiro ele deveria sucumbir mesmo ao pecado. E nunca na história o homem deveria procurar nenhum tipo de bem. Porque o pecado se instaurara como senhor absoluto e não haveria espaço sequer para o homem pensar coisas boas. Mas quando Deus disse a Caim, lá no início do Gênesis, a Bíblia já está nos ensinando verdades teológicas. A Bíblia está nos ensinando que há sim um range de liberdade, que não pode haver uma sublevação, uma destruição absoluta da liberdade humana. Não pode haver a extinção completa de autonomia. Porque se assim fosse, a história deveria ter terminado no pecado. Imediatamente após o pecado de Adão, haveria, então, a necessidade absoluta de Jesus vir já imediatamente após. Tá certo? Não é que o homem não fosse pecador, o homem seria pecador. O homem continuaria pecador e seria pecador até a glorificação. Mas entenda, se não houvesse possibilidade de nenhum tipo de autonomia, que inclusive levasse o homem ao bem, Jesus teria que vir logo após o pecado de Adão. Mas não é isso que acontece. Não é não é isso que acontece na realidade. Na história não é assim. Outra coisa. Nós vemos já no início da Bíblia as famosas condicionais à obediência humana. As condicionais, elas se estabelecem, elas se cristalizam de maneira legal, primeiramente, a nação de Israel após a lei. Após a lei nós temos, de fato, o fechamento para aquilo que é doutrinariamente reconhecido, ou seria como doutrinariamente reconhecido como a vontade de Deus. Na vontade de Deus, expressa a partir da lei, eu digo escrita, expressa a partir da lei, nós temos na própria lei, como eu estou falando aqui em Gênesis, o princípio teológico de que há sim uma possibilidade de liberdade humana. Essa liberdade humana não é restrita aos homens, mas ela é restrita aos seres inteligentes. Por quê? Porque vontade, volição, e cognoscibilidade, que é a capacidade de você ter consciência de si e do mundo, elas precisam andar juntas para que haja consciência, para que haja o pensamento. Sem isso, é impossível pensar. É por isso que uma máquina jamais pensará de fato. Ela pode até simular o pensamento. Máquinas já fazem isso. Mas elas jamais poderão pensar, porque o pensar requer cognoscibilidade autêntica e requer vontade. Até para que eu possa começar a formular qualquer frase, eu tenho que ter vontade. A vontade, ela está tão na estrutura da realidade
do ser cognoscente, do ser inteligente, que para que eu possa fazer o que for da inteligência, é necessário que a vontade exista. Essa vontade, ela está presente nos seres inteligentes. E aí os patrísticos já diziam o seguinte, que livre-arbítrio não é eu fazer o que eu quero, ou eu não fazer o que eu não quero. Porque de fato Jesus diz isso lá em João. Se vós nascestes debaixo do pecado, sois escravos do pecado. Ou seja, se eu sou escravo do pecado, eu tenho um senhor sobre mim. Isso é fato. Nunca nenhuma pessoa que defendeu biblicamente a autonomia humana e a soberania de Deus negou o pecado, a não ser hereges históricos, como Pelágio. E é por isso que eu digo, apesar de não ser arminiano, é por isso que eu digo que quando afirmam que os arminianos são pelagianos, mentem. Os arminianos clássicos não são pelagianos, nem semi-pelagianos. A percepção arminiana não é essa, de que o pecado é uma ilusão, como dizia Pelágio, que o pecado não existe pecado original. O arminianismo clássico não defende isso. Mas quando nós temos o pecado como Senhor, o que é então o arbítrio? Como é que se dá o arbítrio hoje? O que é que a Bíblia diz acerca do arbítrio? É simples. Nós continuamos como imagem de Deus, apesar de sermos manchados, arranhados, truncados pelo pecado. E como permanecemos à imagem de Deus, nós temos algumas capacidades. Uma dessas capacidades que nós temos desde a queda é a capacidade de crer. Olha só, a crença é algo que é típico, a crença é algo que é típico do ser racional. Os anjos creem, os anjos acreditam, os demônios acreditam, os seres humanos acreditam. Nós cremos. É a partir da crença que se estabelece o elo para que nós possamos, então, ser libertos do pecado a partir da salvação que é proposta por Deus. Eu sei que eu estou restringindo agora a liberdade à soteriologia, mas eu quero que você acompanhe isso comigo. Tá certo? Como é que se dá, pastor, a autonomia humana, num ambiente, num mundo em que o homem está escravo do pecado e ele não tem autonomia alguma, conforme dizem os calvinistas e os fatalistas? É simples, tá certo? Nós temos a capacidade de crer. Como seres racionais, nós temos a capacidade de crer. E é esta capacidade que se nos é requerida. Veja que nunca a Bíblia vai dizer que a crença foi dada por Deus, foi concedida por Deus. Não. A crença é algo, claro, se Deus deu todas as coisas boas, toda boa dádiva, todo dom perfeito, o seu Deus deu na criação para todas as coisas criadas, inclusive a capacidade de nós crermos. Mas essa capacidade precisa ser exercida, é uma potencialidade que nós temos. Então quando a Bíblia diz, por exemplo, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para mim está claro o texto, claro nesse texto de Efésios capítulo 2, que a fé, é algo que na teologia bíblica neotestamentária, principalmente na paulina, aparece como um eco daquilo que é dito nos evangelhos a todo instante. Eu que fui professor de evangelho durante 10 anos, eu posso dizer com certeza absoluta que a fé sempre foi requerida nos evangelhos. Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, sempre requereu dos homens fé, requereu: tende fé em Deus, crede em Deus, crede também em mim. Por que duvidaste, ó homem de pouca fé? E no Evangelho de Marcos especificamente, a fé é algo que é requerida por Cristo e ela é condição, para que haja uma intervenção divina, às vezes associada no Evangelho de Marcos, por exemplo, com ter bom ânimo, ter alegria.
A fé, portanto, que é um elemento da racionalidade, da cognoscibilidade, da estrutura humana que permanece, é algo que é requerido do homem. Dirão alguns fatalistas ainda em termos soteriológicos: ah, mas o homem está morto, porque gostam de usar Efésios capítulo 2, e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas engraçado que quando se usa o necros ali, o morto de Efésios, de maneira literal, se esquece que a Bíblia diz também que nós somos famintos, que nós estamos perdidos, que nós estamos sedentos, não é? A Bíblia diz uma série de coisas para aquele que está perdido, não é? Ou seja, o morto deve ser encarado no mesmo patamar do faminto, do perdido, daquele que está confuso, do sedento, não é? E quando a Bíblia fala disso, obviamente que ela não está falando em termos literais. Quando ela diz que eu estou sedento, eu não estou com sede de fato. Quando a Bíblia diz que eu estou faminto, eu não estou faminto de fato. Então quando ela diz que eu estou morto espiritualmente, ela está dando um exemplo figurado, e isso não é difícil de entender. Não quer dizer que todas as minhas faculdades estão necrosadas, estão mortas de fato. Não quer dizer que eu não posso pensar, isso não quer dizer que eu não posso entender a diferença entre bem ou mal. O que a Bíblia está dizendo e diz, não é? Principalmente no Novo Testamento, é que nós temos uma forte inclinação porque estamos escravos do pecado. Mas a Bíblia não diz com isso que eu não sei a diferença mais do bem e do mal, e que eu só estou impelido, como se tivesse forçado a agir o mal. Do contrário, não poderia haver nenhum tipo de castigo divino pelas minhas ações autônomas, e muito menos o requerimento de Deus para que eu tenha fé. A fé é algo que me é requerido porque eu posso crer. Eu tenho a capacidade de crer. Então tudo se resume, né, teologicamente falando, e é o que nos é revelado na Bíblia, né, tudo se resume àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos crer, que nós temos de crer, que nós temos que acreditar na resposta, na provisão de Deus. Isso é para a salvação. Para a salvação. Uma vez que eu creio a salvação que já me foi proposta por Deus, porque a salvação vem dele, como diz Efésios, e isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, uma vez que eu exerço a fé conscientemente, eu posso então ter acesso à salvação que já me foi proposta por Deus. Tá ok? Então, essa é uma questão, né? Teologicamente falando, quando você observa a crença como elemento chave para que o homem possa entender a partir da Bíblia que é dele a responsabilidade de crer, não é a responsabilidade de salvar-se, e isso não faz o homem salvador de si mesmo. É um ledo e terrível engano, uma falsa acusação, quem diz que quem crê assim defende que o homem é salvador de si mesmo. O homem não é salvador de si mesmo. Em momento nenhum, quem está dizendo isso confunde alhos e bugalhos, não é? Então eu tenho uma defesa filosófica e uma defesa teológica, tá certo? Do que eu compreendo, que há espaço para uma autonomia humana e há espaço, obviamente, para a soberania divina. Não essa soberania, não é, que diz que Deus controla os movimentos dos elétrons, que Deus controla todos os pensamentos e que tudo que acontece é fruto de um decreto dele, não é, que nos faz responsáveis pelos nossos atos e que ao fim vai redundar misteriosamente para a glória dele, se eu entender de onde isso veio, como isso se deu e para onde isso vai. Tá certo? Então, eu gosto. Nesse primeiro vídeo, eu estou fazendo essas explicações, porque há uma defesa filosófica. Não quer dizer que quem defende esse posicionamento
está defendendo exclusivamente, filosoficamente, de forma nenhuma. Eu estou dando um contraponto teológico. Contraponto teológico não significa que está falando de versículos bíblicos, tá certo? Porque eu posso, feito um papagaio, falar de inúmeros versículos bíblicos e esses versículos estarem desconexos. Agora pense bem você que está vendo esse vídeo. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala no seu bojo? A Bíblia fala, não é, em Deuteronômio, no Êxodo, em Gênesis, nos profetas, nos livros de sabedoria, nos evangelhos, nas cartas. A Bíblia fala, não é, e principalmente quando Deus lida com o homem, a Bíblia fala nesses moldes que eu estou falando, ou em moldes de um plano inefável, indizível, e que é como se não adiantasse que fizéssemos coisa alguma. A Bíblia chama o homem à responsabilidade da crença na ação divina, na resposta divina ou não. Tem milhares de versículos bíblicos que corroboram. Eu poderia elencar aqui milhares, mas eu não quero fazer isso agora, porque a disputa, não é uma disputa aqui de versicular. A disputa aqui é para que nós entendamos teologicamente o que a Bíblia diz. Eu vou citar alguns versículos pontualmente. Pontualmente. Vamos ver, por exemplo, quando o Senhor Jesus diz, aquele texto muito conhecido, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. O que é que Jesus quer dizer com aquilo? Se tiverdes fé. Veja que nesse ponto eu estou me referindo a uma palavra que Jesus deu, a qual ela se concatena absolutamente com o que eu estou falando, no sentido de que Jesus desperta a consciência dos seus discípulos para que eles exerçam e dos seus corações brotem, porque eles são capazes disso, brotem a fé. No seu ministério, Jesus fala diversas vezes. Certa vez, ele falou para Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, da Galileia, que se tivessem sido feitos os milagres que ele fizera na Galileia, se aqueles milagres tivessem sido feitos em Sodoma, aquelas pessoas teriam se convertido, elas teriam se arrependido. Você pode perguntar, ora, mas se fosse assim, e Jesus sabia disso, por que não fez os milagres? Por que ele não fez esses milagres lá em Sodoma? Porque o testemunho de Sodoma foi o testemunho de Ló. O testemunho de Sodoma foi outro. Foi um testemunho de Ló. Ló não foi à toa para Sodoma. E mesmo assim, a história ela não pode ser distorcida para que Deus venha salvar as pessoas de maneira que Ele mesmo vá de encontro àquilo que Ele é. Se Deus deixa o testemunho, esse testemunho ele é mais do que suficiente para que as pessoas se convertam. Vejam que, apesar de Jesus ter dito isso a Cafarnaum, que se os milagres que ele fez na Galileia fossem feitos em Sodoma, eles teriam se convertido, ele não desculpa Sodoma, apesar de dizer que Sodoma se levantará no dia do juízo e condenará Cafarnaum, mas ele não desculpa Sodoma. Não houve uma desculpa porque Jesus poderia ter feito diferente, Deus poderia ter feito diferente na cidade. Pense nesse exemplo como aquele exemplo lá na história de Lucas, do rico e de Lázaro. O rico diz, olhe, Abraão, naquela parte entre o céu e o inferno, em que o rico ímpio ele diz a Abraão que está com Lázaro
Lázaro está no seio de Abraão, ou no céu, e ele diz: olhe, Abraão, mande Lázaro ir falar aos meus irmãos, aos meus parentes, que eles vão se converter. Abraão é taxativo. Eles têm a lei. Eles têm a lei. Eles têm os profetas. Ou seja, o testemunho é suficiente. E veja que com isso, ele não desculpa os irmãos do rico. Eles, se atentassem àquilo que a lei diz, eles seriam salvos. Eles se converteriam. A questão é que, se Deus tivesse de fazer um milagre para que cada pessoa cresce, a crença adviria do milagre. A crença adviria desse sinal, diante do qual é impossível eu dizer que não haja. Mas o testemunho não é esse. Muitas pessoas acreditariam por causa do milagre. É algo que nos diálogos de Jesus ele inclusive requer. Ele diz: olhe, crede pelo menos pelas obras que vocês viram. Está lá no Evangelho de João. De modo que a crença é algo requerido, mas na história ela não é um sentimento inadvertido. Ela não é um sentimento que deve ser causado por causa do milagre divino. É um sentimento que deve ser causado por causa do testemunho de Deus. E observe, esse testemunho de Deus é suficiente para causar a fé. É suficiente para causar a fé. Porque é através desse testemunho de Deus que vem a fé. E é por isso que o papel do Espírito Santo é convencer. O testemunho procede dele. E ele tem as formas de testemunhar, através de uma pregação, através da própria leitura da palavra, através da lembrança, através de um filme. O Espírito Santo tem as maneiras dele convencer, mas ele não injeta o sentimento, ele não é arbitrário no sentimento. Tanto que Jesus usa esta palavra: quando ele vier, o Consolador convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o convencimento, que é uma palavra excepcionalmente bem usada para a tradução. Quando há aquele convencimento, sugere a persuasão, sugere a troca de informações racionais. O Espírito Santo não, de maneira arbitrária, agride, né? E arromba a consciência para injetar forçosamente a fé, como se diz, por exemplo, no calvinismo, acerca da irresistibilidade. É impossível resistir. Isso não só vai de encontro à realidade, como vai de encontro àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que há um convencimento. Esse convencimento sugere uma persuasão. Essa persuasão ela tem que existir entre seres racionais. A racionalidade é a estrutura sobre a qual cresce a fé. E é a fé, então, que nos dá condições humanas para que nós possamos aceitar a salvação que já nos foi proposta, que provém de Deus, que não provém do homem, que vem do alto, não de baixo, que não vem daqui, nem poderia vir. Do contrário, eu estaria falando, não é, de uma chave, não é, de uma chave que é feita antes da grade, tá certo? Que uma chave que é feita antes de uma fechadura. Não, quando eu construo a fechadura, eu construo uma chave para abri-la, tá certo? Eu não posso construir um computador para depois pensar num programa para aquele computador, né? Quem surgiu primeiro, a máquina ou o programa? É claro que é o programa. A lógica surge antes do software para que a máquina possa operar a partir daquela lógica. Isso é algo claro, isso não precisa ser doutor em nada para entender essa situação. E aqui eu quero terminar nessa questão que é fundamental e crucial. É o seguinte: a soberania de Deus estaria vituperada se houvesse um mínimo de autonomia, de liberdade humana? A resposta é não. Do contrário, nós temos problemas insolúveis na filosofia e problemas ainda mais insolúveis na teologia. É por isso que, diante de algo bom e algo melhor, nós devemos ficar com o melhor.
né? Por mais que aquele bom nos pareça atrativo. O calvinismo, durante muitos anos, para mim, foi atrativo, foi bom. O calvinismo explicou, na minha concepção daqueles dias, muita coisa, né? Mas eu posso assegurar que há algo melhor, né? E não mais recente, pelo contrário, mais antigo e mais bíblico do que posicionamentos fatalistas. E aqui eu quero terminar com essa palavra, antes de falar de alguns comentários, tá certo? Eu creio, e de minha parte, né, que sou uma pessoa veemente quando defendo algo que creio, que acredito, assim como eu defendi o calvinismo muitos anos, e defendi em sala de aula, e defendi, né, sempre defendi os dons, sempre defendi o pentecostalismo, mas defendia o calvinismo, principalmente no seu aspecto soteriológico. Eu creio que nós podemos trabalhar questões de ideias sem necessariamente lançarmos mão de práticas inescrupulosas, malignas, satânicas, e estarmos engalfinhando-nos e devorando-nos uns aos outros. Não é? Essa minha veemência em defender não significa que eu odeie os calvinistas, não significa que eu odeie quem professa o calvinismo, não é? Mas eu tenho observado não é fervor pela verdade de Deus, mas eu tenho observado um procedimento maligno, maquiavélico, satânico, que tem feito com que irmão se levante contra irmão e tenha realmente aberto as portas para que Satanás entre e destrua muita coisa, muitos laços, porque nós somos, eu falo aqui do Brasil agora especificamente, uma nação jovem, né? E que ainda estamos aprendendo a lidar com diferenças que provêm muito antes de nós mesmos como nação. De modo que eu queria realmente terminar essa minha participação com essa palavra. Agradecer a cada um. Estou vendo muitos comentários. O Marco Antônio, o Josinaldo, né? O André, né? Calvinistas aqui perturbando o ambiente. Calvinistas aqui desesperadamente tentando falar ad hominem contra a minha pessoa, mas eu creio que para aquelas pessoas que estão entendendo o que eu estou falando e que tem um pingo do amor de Cristo genuíno em seus corações, elas vão entender essa minha mensagem e vão repercutir, mesmo que não concordem com minhas ideias, que não concordem com o que eu estou falando, que discordem e achem que isso é uma opinião pessoal, filosófica, né? Na sua concepção não tem nada a ver com a Bíblia, não é? Mas vão repercutir isso que eu estou dizendo, não é? O que nos une a nós que verdadeiramente servimos a Cristo Deus, a Cristo Rei, ao Cristo Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Elas vão entender que a veemência teológica jamais pode sobrepujar o amor e os vínculos da cruz que devem nos unir. Tá certo? O Márcio aqui, concordamos com alguma coisa, temos que respeitar uns aos outros. Josinaldo me esclareceu muito. Itamar está assistindo. Quem mais está aí? Fabiano, acabei de chegar em casa, hoje não deu, pena, Fabiano, mas você vai assistir o vídeo aí que vai ficar gravado. Quem mais está aí? Quem pode dar um alô aí nos comentários para eu ver? Já vi que o Odailson também está aí, Emerson está aí. Quem mais está aí? Dá um alô aí. Meu amigo Oda, reverendo calvinista.
Adjerdenes. Deus seja louvado, meus irmãos. É verdade, Adjerdenes. O que nos une é maior do que o que nos separa. Muito bem. Isso também. Crispim, meu amigo Crispim. Você está aí também? Um abraço, meu amigo Crispim. Flávio Ferreira, meu amigo pastor Flávio, da IMRF, Igreja Missionária Rompendo em Fé, ali na Guabiraba. Um abraço, meu amigo. O meu amigo André Rodrigues, a Igreja de Deus, nossa igreja, a minha igreja também, Igreja de Deus ali no R11, do meu querido amigo pastor, Bispo Rosivaldo. Eita, muita gente, certo, pessoal? De modo que é isso, né? Eu agradeço aí a audiência, vocês, e brevemente estaremos fazendo uma outra live, não é? Com um assunto urgente, um assunto importante, que seja importante para as pessoas, né? Que a discussão seja importante e que seja importante realmente em si, que tenha substancialidade, para que nós possamos conversar. Isso é um canal para que nós possamos conversar, tá certo? Deixar aqui o endereço da nossa igreja, Rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, em Cidade Universitária, cultos quartas, domingos, quartas às 19 horas, domingo às 18 horas. Vocês são nossos convidados. Igreja de Deus no Brasil, aqui em Cidade Universitária, IEVICA, né? Nós éramos conhecidos como IEVICA, Igreja Evangélica Aliança, filiamos à Igreja de Deus do Brasil, tá certo? E todos que quiserem conhecer nossa igreja serão muito bem-vindos. Também, quem não me conhece, eu sou diretor do IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades, aqui em CDU, Instituto Interdenominacional, Interconfessional, e nós temos feito muita propaganda no Face. Procure aí nossa página do IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidade. Quero mandar um abraço especial aos meus alunos do IALT, tanto daqui de CDU da sede, como da Guabiraba, do STEB, Seminário Teológico de Estudos Bíblicos, ali da Igreja Missionária Rompendo em Fé. Um abraço aos alunos ali, um abraço aos alunos da sede, um abraço aos alunos dos polos, dos núcleos, tá certo? Todos sintam-se abraçados em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Breve outra live, viu? Com um assunto importante e urgente para os nossos dias. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.